Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Fabrício Penedo. Essa é a disciplina Texto Didático Mediacional na Prática e Produção de Material. Estou no estúdio de gravação do IFRO, na cidade de Porto Velho, no campus Zona Norte. Pessoal, logo atrás, onde eu estou, tem um painel branco com belos dizeres EAD mudando realidades. E à minha direita tem um painel com pontos pretos interligados. Vou falar um pouquinho da minha persona. Eu sou um homem de cor branca, estatura mediana, tenho cabelo pretinho, estou com óculos e tenho barba, estou vestindo um blazer marrom, camisa preta, calça preta, eu estou de cinto e sapatos marrons. Bom, gente, vamos avançar então para a aula 1. Eu espero que vocês já me conheçam da apresentação da aula anterior. Eu falei um pouquinho da disciplina, da ementa, das aulas, da forma de avaliação. E hoje eu vou falar da aula 1, vamos falar de fundamentos éticos. Isso é muito importante na disciplina de texto didático, tá, gente? Vamos falar de fundamentos jurídicos, éticos e autorais na EAD. Bom, pessoal, o que a gente vai analisar nessa aula? A gente vai falar da base legal, ética e autoral que sustenta o quê? A produção de materiais e textos mediacionais na EAD. E vamos destacar o quê? As responsabilidades, tá, gente? Vamos destacar as responsabilidades, direitos e limites na atuação docente e institucional. Bom, para a gente começar a fazer um link, tanto no decorrer dessa aula, assim como no fechamento, lá no final, nós estipulamos alguns objetivos dessa aula. Nós vamos tentar compreender o ordenamento jurídico aplicável à EAD, nós vamos reconhecer as responsabilidades institucionais e docentes, e, é claro, entender os fundamentos do direito autoral, da ética profissional e, por fim, caro aluno, criar visão crítica sobre a produção de conteúdos educacionais digitais. Então, essas são as propostas para desenvolvermos no decorrer dessa primeira aula, tá? Então, importância do marco legal da EAD. Importância do marco legal da EAD. Gente, a EAD ela exige rigor normativo. Isso é muito importante, pois envolve mediação tecnológica, avaliação, credenciamento, acessibilidade e responsabilidade pedagógica. É muita coisa importante, tá, gente? E nesse contexto, o arcabouço jurídico, as normas, as leis, enfim, portarias, ele garante qualidade, direitos para quem? Para quem nos assiste, os estudantes, os discentes. Enfim, inclusive, esse arcabouço ele vai assegurar transparência institucional e legitimidade dos materiais. Vamos ver isso na prática, Fabrício. Vamos ver se isso na prática, tá? Então, por isso é tão importante esse primeiro momento do marco. Então, nós temos na nossa Carta Magna, Constituição Federal, artigo 205 a 214, os princípios gerais da educação. Ele define que a educação é um direito de todos e deve prezar pela igualdade e qualidade. Então, aí a gente já vê o quanto é importante o trabalho que a gente está realizando. Quando eu falo trabalho que a gente está realizando, nós, professores, nós vamos elaborar um material didático, ou revisores, ou toda aquela equipe que está com o propósito de melhorar esses materiais para dar uma qualidade melhor ao aluno que está lá no final assistindo. O aluno que tem vidas distintas, realidades diferentes, com quanto melhor for esse material, de melhor qualidade, melhor a compreensão. Então, esse que é o foco, e a Constituição está respaldando a gente. É isso que vocês devem entregar, essa qualidade. Então, garantir o acesso à escola e condições adequadas de aprendizagem para todos os estudantes. Esse que é o foco.
esse que é o grande foco, é garantir acesso à escola, a condições adequadas de aprender, de aprendizagem, a todos os estudantes. E agora a gente avança aqui para falar um pouco da Lei 9.394 de 96, muito conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, famosa LDB, tá certo? Ela organiza o funcionamento da educação do nosso país para compreender melhor. Para compreender melhor, ela é quem determina o ensino médio, para que no ensino médio tenha uma parte comum e a outra definida na proposta pedagógica da escola. Então, a LDB ela vai determinar que o ensino médio tenha uma parte comum e a outra definida na proposta pedagógica da escola. Nós temos um decreto muito contemporâneo. Daqui a pouco a gente volta a falar em outros exemplos da LDB. Mas, nesse ano de 2025, nós tivemos uma mudança. A estrutura do ordenamento jurídico ele trouxe uma mudança relacionada à nova política do EAD, do ensino à distância. E a gente vai falar um pouquinho agora desse decreto, dessa mudança, enfim, por que isso vai ser bom para os alunos, por que isso é tão importante para as instituições. Então a gente vai tratar um pouquinho nesse momento. Então, publicado em maio de 2025, quando a gente fala da estrutura do ordenamento jurídico, a gente entende que esse decreto ele redefine os critérios para oferta de graduação à distância. Entre mudanças, estabelece obrigatoriedade de atividades presenciais e momentos síncronos. Então, pessoal, o que infelizmente está acontecendo ainda, porque a mudança, bem dizer, ela começou a partir dessa portaria, né? Esse decreto, na verdade, dessas estruturas, porque tem mais, eu vou falar um pouquinho delas, mas em muito razão que a qualidade não estava sendo satisfatória. Então, o que a gente tem visto? Alunos saindo do ensino com pouca qualidade, sabe? Não tem, assim, uma interação com o professor, com o formador, com o tutor. Tem lá os materiais que em muitos momentos são de qualidade, mas está faltando alguma coisa, está faltando um alinhamento, um engajamento do aluno. Então, essa é uma das propostas para essa nova política do EAD. Vem com a obrigatoriedade de atividades presenciais, que até então não era necessário para determinados cursos. E momentos síncronos, sim, momento em que o aluno vai ter interação com o professor, por mais que não seja não seja presencial. Um exemplo, essa gravação aqui, ela ocorre de modo assíncrona, ou seja, está acontecendo a gravação. Vocês vão poder assistir em outros momentos, mas vocês não vão ter a interação comigo. Vocês não vão ter, porque é uma gravação. Mas quando a atividade é assíncrona, quando o momento é síncrona, a palavrinha muda, quando o momento é síncrono, é o momento que eu vou abrir minha câmera, eu vou dar uma aula para vocês e vou estar interagindo com vocês. Então, essa mudança é muito importante. Tá? Em termos práticos, o aluno EAD passa a ter compromissos presenciais e aulas ao vivo agendadas. Então, vai ter lá um cronogramazinho que o aluno vai precisar acompanhar. Tá? Então, a Portaria MEC 506 de 2025, publicado em julho de 2005, uma outra norma que traz orientações para aplicação gradual desse decreto que nós falamos anteriormente. Ou seja, ele vai organizar o calendário regulatório de 2025 e orienta também como as instituições devem se adaptar à nova política. Então, esse decreto ele tem mais um viés de mostrar para as instituições como elas vão se adaptar a essa mudança. Tá? E a Portaria MEC 381 de 2025, ela regulamenta transições específicas do marco regulatório. Determina que cursos EAD tenha ao menos 10%
de carga horária presencial e 10% em atividades síncronas mediadas. A ideia da mediação aí, vai ter um momento com o professor, e ele vai explicar, vai esclarecer dúvidas, vai passar atividades, assim como o tutor vai estar corroborando o que o professor propor. Professor formador, tá? Então, essa é a proposta. Então, com isso, pessoal, a gente tem a garantia de um maior acompanhamento acadêmico e interação entre aluno e docente. Esse que é o foco. E lá no final, a qualidade do ensino melhora, tá? Voltando a falar da LDB, ela estabelece, porque ela é importante, né, gente? Então, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela estabelece fundamentos como autonomia universitária, liberdade de ensinar, pluralismo e respeito às diferenças. Em EAD, ela reforça a necessidade de assegurar equivalência de qualidade em relação ao ensino presencial. Então, gente, olha só, nós vamos produzir conteúdos de qualidade, certo? Conteúdos que vai instigar o aluno ao entendimento e, inclusive, a não abrir mão daquela aula, de continuar com a gente. Que, seja no ensino presencial, no ensino à distância, um dos grandes problemas hoje em dia é a evasão. Então, a gente tem que pensar como resolver esse problema. Onde está o problema? E, muitas vezes, a falta de acompanhamento de um tutor, de um professor, de estar ali, de conversar, isso faz a diferença. Se a gente tem uma grande evasão no ensino presencial, imagina no ensino à distância. E o que, no final, o que nós queremos é a qualidade do ensino. Então, a ideia de você trazer isso com esse novo marco regulatório e colocar isso em sala, isso é muito importante, é muito necessário, tá? A LDB não apenas legitima a EAD, ela responsabiliza as instituições pelo cumprimento rigoroso de sua qualidade, tá? Então, as instituições, agora, elas vão ter que colocar em prática vamos colocar assim, essa necessidade de melhorar suas práticas, tá? Pontos centrais da nova política em EAD. Ela redefine regras para oferta de cursos à distância. Uma universidade que já tinha vários cursos. EAD, é importante frisar isso, uma universidade. Ela precisa atualizar seus projetos pedagógicos para seguir um novo padrão. Então, essa instituição ela tem que fazer isso, é muito importante. Parte da carga horária deve ocorrer. De que forma? Os estudantes de pedagogia, por exemplo, eles precisam comparecer ao polo algumas vezes por semestre para oficinas e avaliações. Então, parte da composição dessa carga horária do ensino EAD, ela vai ter que acontecer de modo presencial. Aí eu trago aqui o exemplo do curso de pedagogia, tá? Aulas ao vivo passam a contar como frequência, tá, pessoal? Então, o professor agenda encontros semanais, seja pela plataforma Teams ou Zoom, e o aluno ele deve participar no horário marcado. Então, olha só, professor, você precisa ter esse rigor, ter essa responsabilidade de marcar a aula e comparecer ao evento, assim como o aluno também. Não são muitos encontros. Então, essa é uma nova obrigatoriedade que as instituições elas vão ter que colocar em prática a partir desse marco legal. Define requisitos para salas, laboratórios, internet e suporte. Então, o polo em que esse aluno está lotado, tá bom? Ele tem que ter infraestrutura, e é isso que a gente vai ver aqui. Ele deve ter sala de estúdio, laboratório de informática e equipe para auxiliar ele, o estudante. Que equipe são essas? O tutor. É importante ter um tutor. Infelizmente, pela carência de tutores, os alunos não vão tão longe. Eles, infelizmente, em dado momento, corre risco, se não tiver maturidade, ele acaba abandonando o curso. Por isso que a gente tem que reforçar a carga horária do tutor, tá bom? Da carga horária acompanhada de boas remunerações. E, olha, você agora é responsável em estar ali ao lado do aluno, vai ser um indicador fundamental para que esse aluno não venha evadir o curso, ele não saia, tá? Então, aqui, ó, para auxiliar o estudante, que equipe é essa? A equipe da gestão, a gente vai falar isso mais adiante, tá? Monitoramento contínuo em loco, ou seja, o MEC agenda visita ao apoio
para verificar se há computadores suficientes e se o atendimento realmente funciona. Essa visita em loco é uma inspeção, uma auditoria necessária para ver se, de fato, essa instituição que promove o ensino à distância, ela faz jus ao que se compromete lá no documento, dizendo, nós temos tudo isso, de fato, existe mesmo. Nós temos salas climatizadas com laboratórios de informática, porque o curso é à distância. Cadê os tutores? Cadê os tutores? Tá, qual é a sua formação, tutor? Então, muita informação precisa ser checada, conferida, tá? A instituição só amplia vagas se tiver bom desempenho regulatório. Uma faculdade com nota baixa no ENAD não pode abrir novos cursos EAD até melhorar seus indicadores. Então, o indicador é muito importante, gente. Então, vamos lá. O aluno ele precisa se esforçar para fazer um bom exame, tirar uma boa nota no ENAD. Esse é um dos indicadores. Então, a instituição ela tem que estar por trás. Ela tem que capacitar esse aluno com aulas de reforço, com questões, com momentos, encontros para poder ajudar ele, se ela precisa reforçar esse indicador. Agora, se os indicadores começam a reduzir, ficar ruim, como que a instituição ela vai conseguir manter esse curso? Como que ela vai conseguir continuar ofertando esse curso? É uma coisa um pouco complicada, né? Exige transparência nas informações ao estudante. Um exemplo aqui, o site do curso. A instituição deve indicar claramente a carga horária presencial, carga síncrona, horários ao vivo e estrutura dos polos. É muito importante essa informação, porque o aluno, para ele se inscrever naquele curso ou naquela disciplina, ele precisa ter a noção, a ciência do que tem pela frente. Então, essa informação a instituição precisa disponibilizar. Tá? Existem metodologias mais interativas, avaliações consistentes e suporte ao aluno. O curso passa a oferecer tutoria ativa, fóruns moderados, semanalmente e materiais atualizados. Daqui também é uma outra exigência. E instituições têm prazo para se ajustar às regras. Então, cursos iniciados antes do decreto têm até o final de 2025 para concluir momentos presenciais e síncronos. Isso é obrigatório. Então, as instituições elas precisam se adaptar, tem prazo correndo, para que ela não tenha o desprazer de ter um curso descredenciado, tá bom? Então, para você ver o quanto é importante. Eu trouxe aqui um exemplo aqui, tá, pessoal? A faculdade, ó que nome bacana, Horizonte Aberto, a faculdade Horizonte Aberto, tradicional na oferta de cursos totalmente à distância, ela precisou reorganizar toda a sua estrutura após o decreto 12.456 de 2025, uma vez que revisou os seus planejamentos, o PPC, a gente vai falar mais para frente, é o Planejamento Pedagógico de Curso, e precisou revisar esses PPC, esses planejamentos, e fazer as devidas inclusões, encontros presenciais e aulas síncronas. Muito bem, Faculdade Horizonte Aberto. Porque agora é obrigatório. Ela ampliou a infraestrutura dos polos, já era necessário fazer isso. Passou por supervisão do MEC e teve limitações temporárias para abrir novos cursos. Horrível, hein? E precisou tornar mais transparente todas as informações ao seu aluno. Com o cronograma de transição, adaptou gradualmente sua prática pedagógica para garantir maior qualidade e acompanhamento acadêmico dentro do novo marco regulatório do EAD. Bom, então a gente viu aqui uma aplicação prática desse decreto que as organizações elas precisam fazer. Responsabilidade docente conteudista. Coisa importante. Então, o que o docente conteudista ou professor formador precisa fazer? Produzir material coerente com o projeto pedagógico do curso, PPC. Ele precisa ler, ele precisa compreender o que é o PPC. Tem que ser coerente, o que ele vai desenvolver durante determinado tempo e o que está lá sendo previsto, tá? Dominar normas jurídicas e pedagógicas da EAD. É importante ele compreender a legislação que permeia o EAD.
Garantir a autoria original e evitar plágio. O professor ele precisa garantir o quê? A autoria original e evitar plágios. Elaborar conteúdos acessíveis e atualizado. Sempre fazer um link com algo que está acontecendo, que é muito importante, como a gente trouxe ainda há pouco, esse decreto, o marco regulatório do EAD que está acontecendo agora nesse ano, tá? É importante ele estar fazendo esses links e estruturar materiais claros, orientadores e consistentes. Essa é a responsabilidade docente. E a instituição? Que responsabilidade tem a instituição nesse contexto? Ela precisa assegurar o quê? Um ambiente, o AVA, ambiente, já lembro disso aqui, tá, pessoal? A Cília. O AVA funcional, acessível e organizado. Precisa manter equipe multidisciplinar, ou seja, essa equipe fundamental para acontecer a disciplina. Então, a gente precisa de revisores, a gente precisa de tutoria, do TI, da gestão administrativa, para estar contratando o professor, fazer os cronogramas, as postagens devidas. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para que aconteça o curso e aconteça dentro do curso a oferta das disciplinas com os seus professores, tutores, coordenadores, tudo funcionando muito azeitado, muito de forma azeitada, tá? Fornecer orientação para padronização textual, garantir acessibilidade digital e suporte tecnológico. Então, essas são as responsabilidades da instituição. Assegurar o AVA funcional. Pessoal, é o ambiente em que o aluno ele vai entrar para poder assistir às aulas, baixar os materiais, realizar as atividades, tá? Se chama AVA. Daqui a pouquinho eu falo por extenso o que significa AVA, tá certo? Vamos avançar aqui, ó. Direito autoral, fundamentos. Então, gente, regido principalmente pela Lei 9.610 de 98, que protege qualquer expressão intelectual original, incluindo textos didáticos, sejam eles exemplos, exercícios, casos, imagens, esquemas, gráficos. Então, essa legislação ela respalda roteiros, videoaulas, animações, tá bom? Então, quem ensina, nós, professores, quem ensina produz conhecimento, e esse conhecimento ele tem proteção jurídica. É muito importante a gente estar defendendo esse ponto de vista. Quando você vai fazer a produção de determinado conteúdo, que ali nesse contexto tem, além do texto, tem exercícios, imagens, saiba mais, recursos de aprendizagem. Então, você vai assinar um contrato junto à instituição, dizendo o que aquilo que você produziu é seu, e cabe à instituição respeitar esse seu direito, tá certo? Então, existe um contrato, assim como a instituição ela vai dizer, olha só, tá bom, você produziu, eu vou pagar pelo que você produziu, mas eu vou fazer com que isso seja reproduzido nas minhas aulas, seja reproduzido em outros cursos, possa acontecer um ajuste de algum texto, alguma imagem, por mais que seja seu, tá lá, é seu, tá no contrato, você aparece no vídeo, mas tem momentos que, se for necessário a gente fazer edição, nós vamos fazer. Então, tudo isso é muito bem amarrado juridicamente para que ninguém sofra. É isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês no tópico direito autoral. Então, gente, na prática, quando um professor cria um material didático, assim, um e-book, ou um roteiro de aula, ou um vídeo, ele permanece sendo autor, pois os direitos morais são irrenunciáveis e garantem seu reconhecimento. Porém, a instituição pode solicitar a cessão dos direitos patrimoniais, permitindo que usar, reproduzir ou adaptar esse material em outras turmas ou cursos. Assim, o conteúdo pode ser explorado academicamente pela instituição, mas o nome do professor continua obrigatoriamente vinculado à obra. Foi isso que eu tentei dizer ainda há pouco, tá?
em outras palavras. Agora, com relação ao plágio e consequências do plágio, o plágio ele ocorre quando há reprodução total, olha só que horrível, ou parcial, sem a atribuição adequada. É você copiar o material de um colega, de alguém que você nem conhece e dizer que é seu, ou trechos. Tá? Então, no texto educacional, constitui falta ética, infração institucional e pode gerar responsabilização civil. Olha só, gente, a coisa é grave, você pode ir preso, tá certo? Então, muito cuidado, muita atenção a essa prática. Se você se interessou tanto pelo texto, poxa, diz de quem é, não tem problema, tá bom? Você reescreve ou você escreve na íntegra, mas diz lá que é de determinado autor, tá? Então é muito importante vocês entenderem que determinadas ações estão associadas a consequências que muitas vezes não são boas, tá? O exemplo do plágio. Então, o plágio não é apenas um erro técnico, rompe a integridade acadêmica. Então, muita atenção, tá? Ética na produção de material didático. Então, honestidade intelectual, coerência entre teoria e prática, uso responsável de fontes, linguagem respeitosa e inclusiva, compromisso com a diversidade e com a acessibilidade. Bom, são pontos éticos fundamentais no momento em que você está produzindo o material didático, tá? A linguagem ética e inclusiva. O produtor de material deve adotar linguagem livre de estigmas, olha só, livre de estigmas, não discriminatória, culturalmente sensível e adequada ao público e ao nível cognitivo. Gente, por mais que pareça assim meio absurdo o que eu estou colocando aqui para vocês, mas se a gente não ficar atento, a gente acaba vendo isso acontecer. Então, é importante a gente estar passando, e vamos ter aqui outras disciplinas desse curso tão importante que vai ratificar, melhorar as palavras que eu estou usando aqui com mais exemplos, tá bom? O que a gente precisa pensar, o foco tanto dessa disciplina como do curso é o aluno, tá bom? Lá na frente, tudo que a gente está explicando aqui vai repercutir na vida daquela criança, daquele adulto, daquele jovem. Então, tem que ser muito bem pensado, muito bem inspirado em como vai ser colocado e qual a reflexão no final. Tem que ser algo positivo, que gere valor. Direitos do estudante na EAD. Então, o que o estudante tem a receber? Ele tem a receber materiais claros e atualizados, fundamental, ter acesso à mediação pedagógica adequada, então, essa mediação é relacionada ao professor, a um tutor, que entenda do que está falando, que tenha as capacitações necessárias para dar esse feedback ao aluno e ele consiga aprender. Inclusive, os materiais disponíveis, o e-book, as questões, que tenham coerência com o que ele está estudando. Ser tratado com respeito, com dignidade, né, pessoal? E igualdade. Receber conteúdo acessível, libras, audiodescrição, design limpo. Então, aqui estão alguns direitos do aluno. A base ética da mediação pedagógica. Gente, o texto mediacional, ao substituir completamente a presença física do professor, torna-se um espaço onde a ética docente se materializa. A clareza, precisão conceitual e organização do conteúdo não são apenas escolhas didáticas, mas compromissos éticos que garantem ao estudante condições reais de aprender. É muito bonito isso, nós estarmos preparando materiais que vai transformar vidas. Então, assim, faça assim um link com sua experiência pessoal, hein, colega professor, quando você estiver desenvolvendo um conteúdo, porque isso vai ajudar o aluno a internalizar exemplos que ele tem passado também, seja corporativos, no dia a dia familiar, enfim, dentro das suas tribos. Então, faça com amor esse material, porque não tem como não ser diferente a repercussão
desse material na vida dos alunos. E quanto à base da mediação pedagógica, quando o material apresenta erros, lacunas ou confusão estrutural, o aluno não apenas perde informação, ele sofre um prejuízo formativo. Assim, a responsabilidade ética do professor envolve produzir materiais que orientem, esclareçam e apoiem a autonomia discente, assegurando que nenhum estudante seja prejudicado pela mediação textual e que deveria justamente ampliar a compreensão. Então, gente, esse que é o foco do material didático. Ele tem que ampliar o conhecimento do aluno, tem que ficar fácil, ele tem que esclarecer dúvidas, não pelo contrário, reprimir ali dentro dos seus julgamentos, do seu entendimento do que é certo, do que não é, que o aluno possui, tá? O aluno é um saco vazio, tá, gente? Colocando aqui um exemplo. E o professor, ele tem a possibilidade de encher essa sacola com um monte de coisas boas. Esse é o momento. Você entregar ao aluno à distância um material claro, de fácil compreensão, de qualidade, que não perca em qualidade as especificidades em que ele está aprendendo, isso é de grande valor e não pode ser perdido. Risco jurídico e pedagógico. Conteúdo inadequado pode gerar processo administrativo. Então, muito cuidado. Violação de direitos autorais pode gerar indenização. Inconsistência ou desatualização compromete avaliações externas. Você viu o exemplo do MEC, né, que faz as auditorias pontuais nessas instituições para novos cursos à distância. E a linguagem inadequada pode gerar denúncia por discriminação. Olha como é complicado. Os riscos possíveis que uma instituição ela pode vir a receber em razão do que ela está promovendo. Boas práticas da produção responsável. Boas práticas de produção responsável. Nós temos a padronização institucional. Ela vai seguir o modelo gráfico. Que modelo é esse? Gráfico, fonte, estruturas adotadas pela instituição, ou seja, usar o mesmo layout de títulos, cores, ícones definidos pelo núcleo EAD. Então, é muito importante você, professor formador, você, conteudista, estar muito atento às normas, os padrões, para que você construa os materiais com qualidade. Tá? Então, a padronização institucional é muito importante nesse contexto. Revisão técnica e editorial sistemática. O propósito aqui é garantir que o material passe por revisão de conteúdo de linguagem. Exemplo, um revisor especialista confere conceitos e outro ajusta a ortografia de clareza do texto. Então, a gente tem duas instâncias, uma instância mais específica, que conhece do assunto também, que vai poder confrontar o material elaborado por aquele professor formador, professor conteudista, se está dentro da proposta do curso, e um outro que vai fazer a revisão gramatical, essa questão da coerência, da clareza do material que está sendo produzido para o aluno. Uso de fontes confiáveis. Basear explicações e dados em referências validadas academicamente, ou seja, citar livros, artigos científicos e documentos oficiais em vez de blogs e opiniões não verificadas. Então, é muito importante a gente estar aqui atento a esse detalhe. Quando a gente está produzindo determinado conteúdo, fazer essa checagem, tá bom? Construção de roteiros de aprendizagem. Organizar o conteúdo em passos claros que orientem o estudante. Um exemplo, criar uma sequência com leia, assista, reflita, resolva, verifique, acompanhando cada etapa com instruções. Quanto mais didático, quanto mais não digo infantilizado, tá, pessoal? Mas quanto mais a gente entregar com carinho ao aluno, com carinho, palavra perfeita, a gente vai ver, poxa, ele não compreendeu dessa forma. Aí eu vou trazer um exemplo com um ícone, por exemplo, reflita. Eu coloco lá um vídeo para ele assistir, para poder fazer um link daquilo que ele leu naquele conteúdo com aquele vídeo que amarra a ideia, ou um artigo científico. Então, quando eu construo algo com carinho, lá na frente, o aluno ele vai conseguir
compreender e avançar, e não vai se intimidar em avançar para um próximo momento, tá bom? Registro documental das versões padronizadas. Então, manter histórico de atualizações realizadas no material, ou seja, salvar cada nova edição com data e versão, ou seja, V1.0, V2. Gente, esse material que você vai produzir, ele vai para um outro colega que vai fazer a revisão dele, certo? E no momento que ele fizer a revisão, ele vai te devolver com siglas dessa forma, V1.0, V1.1, e na medida que você for retificando e devolver para ele, se tiver mais alguma informação inconsistente, ele vai fazer os devidos ajustes e vai devolver para você fazer retificações. O que eu sugiro? Guarde todos esses materiais, não descarte, porque ele vai ser útil em outro momento. Porventura, você estiver produzindo um outro conteúdo para aquela instituição ou para outra, você pode se inspirar naquilo que você já fez. Inclusive naqueles feedbacks. Olha só que legal. O colega foi lá e falou, olha, quando você definiu os objetivos aqui, não ficou clara essa palavra-chave que você usou. Não é para colocar. E ele acaba explicando o motivo de não ser colocada aquela palavra-chave na definição dos objetivos. Aí você compreende e você vai tentar não replicar isso em futuros projetos, tá bom? Síntese integrada da aula. Então, a produção de material para a aula EAD exige rigor jurídico, consciência ética, respeito autoral, clareza pedagógica, responsabilidade institucional. Esses elementos formam um alicerce sobre qual se constrói o texto mediacional de qualidade. Bom, pessoal, estamos encaminhando aqui para o final da nossa aula, tá? Na próxima aula, nós vamos avançar para a escrita mediacional e dialógica. Mediacional e dialógica. E vamos nos aprofundando o estilo textual que dá vida aos materiais EAD, transformando o conteúdo em orientação ativa. Então, esse é o propósito que nós vamos desenvolver no próximo encontro, tá bom? É importante passar aqui pelas referências, as referências são muito importantes, pois elas me ajudaram a construir a aula em si e esses slides também que eu estou aqui apresentando a vocês. Então, a gente tem referências de livros, de artigos, nós temos também das legislações aqui abordadas, isso tudo é muito importante. Um muito obrigado e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.